Você quer saber o que é um capacitor e onde a gente consegue utilizar ele? Então, só espera a vinheta que a gente começa. Nós já conhecemos os resistores, os receptores, os geradores e hoje vamos conhecer os capacitores, que nada mais são do que dispositivos eletrônicos capazes de armazenar carga, ou seja, capazes de armazenar energia elétrica. Como que isso é feito? Como que a gente carrega um capacitor? Então vamos lá. Os capacitores podem ser de três tipos, tá certo? Eles podem ser esféricos, cilíndricos. O cilíndrico é o mais comum da gente ver por aí. Ou o capacitor pode ser plano, que é o que a gente vai pegar para estudo, para poder entender esses outros dois aqui. O capacitor plano ele é o mais simples para entendimento. Então como é que a gente faz para carregar um capacitor? Olha só que interessante. Num primeiro momento a gente tem que ligar ele a uma fonte de tensão. Então essa fonte de tensão vai fazer com que surja aqui uma corrente elétrica. Aí você me questiona, mas Virgílio, só tem corrente se tem o circuito fechado, não é? Exatamente. E quando eu tenho um circuito aberto? Aí o que precisa é que uma placa enxergue a outra, mas não vai ter corrente aqui entre as placas. Ó. O que vai ter é uma indução eletrostática. Então, uma eletrização por indução. Essa placa aqui, ela começa a ficar carregada com carga positiva. E essa placa aqui começa a ficar carregada com carga negativa. Por quê? Porque aqui tende a surgir uma corrente elétrica, desde o positivo até o negativo. Então, essa carga elétrica ela não vai passar de um lado para o outro. Por quê? Porque entre as placas eu coloco um dielétrico, eu coloco um isolante. Então é claro, as placas estão a uma certa distância, quanto menor for essa distância, maior é a indução. As placas têm uma certa área, quanto maior for a área, mais cargas vão ser acumuladas, tá? E dentro desse capacitor, a gente tem um dielétrico. Bom, vamos melhorar esse desenho rapidinho, vem comigo, ó. Bom, olha que interessante. Aqui eu coloquei então, isso aqui está fechado, tá? Eu coloquei aqui o dielétrico. O que vai acontecer entre essas duas placas? Aí você fala, Virgílio, isso eu sei. Vai surgir um campo elétrico, não é? O campo elétrico ele vai do positivo para o negativo, né? A equação para campo elétrico uniforme, lembra que E vezes D é igual a U? É a equação do Edu, onde esse E é o campo elétrico. Tá? Virgílio, então depende desse campo elétrico? Depende desse campo elétrico. Depende também do que, Virgílio? Depende também do dielétrico que a gente utiliza. Quanto melhor for o dielétrico, mais vai armazenar carga. Mas, Virgílio, eu ainda não entendi esse negócio de armazenar carga. Então, olha só, vamos pedir a ajuda do rascunho. Vem comigo. Bom, agora que a gente veio para o rascunho, vamos lá, não se esqueça, por favor, hein? Se inscreva no canal, dá o seu joinha aí, tá certo? Aperta o sininho, porque sempre vai ter mais aulas. E ajude a compartilhar, tá certo? Vamos lá, a gente tá aí, olha, um canal com aulas de física, astronomia, biologia, tudo totalmente gratuito. Então ajuda aí o canal, de repente você consegue fazer chegar para as pessoas que precisam muito dessas aulas. Olha só, vamos entender como que se carrega um capacitor. Vamos pegar uma situação que você conhece. Imagina que eu tenho aqui 30 volts e aqui 10 volts. Você já percebeu que essas duas placas, os dois positivos estão virados. Então, um desses caras vai operar como um gerador e o outro como um receptor. Como é que você sabe quem é o gerador e quem é o receptor?
E aí você vai de cara falar assim, não pode receber mais do que gera. Então, sempre vai ser isso aqui, ó. Então aqui eu estabeleço uma corrente elétrica. Se eu quiser até calcular essa corrente, a corrente vai ser o quê? A corrente vai ser E menos E', lembra? Dividido por R. É 1 sobre R, tá? Então, isso aqui vem daqui, né? E é U sobre R. Tudo bem? Então, você sabe que aqui aparece uma corrente. Agora, e se aqui fosse 20 também? Fosse 20. Então, o que ia acontecer? Essa corrente ia diminuir um pouco. E se fosse 25? Ia diminuir mais ainda. Então, o que é um capacitor? É diferente, claro, do receptor. O receptor está utilizando esses 20 volts. O capacitor ele começa com 0. Quando eu ligo aqui, ele vai aumentando. Até chegar em quanto? Até chegar em 30. Tá? Então, ele vai carregando, até estabelecer um limite. Quem determina esse limite? Ou a tensão aqui, ou, claro, a qualidade do capacitor. Agora deu para entender? Então ele vai armazenar a carga e, claro, até um certo limite. Aqui a gente tem uma carga positiva e aqui a mesma carga negativa. Como é que a gente define um dielétrico? Qual é a grandeza que a gente utiliza para medir o dielétrico? Uma grandeza chamada permissividade elétrica. A permissividade elétrica, ela aparecia para a gente ali no K. Lembra que o K, a constante coulombiana, a constante de Coulomb, era 1 sobre 4π epsilon. Esse epsilon é a permissividade elétrica. Então isso já apareceu para a gente. Vamos melhorar essa figura? Vou melhorar essa figura. Vou deixar essa figura aqui. Olha para esse ponto. Então, onde está a distância? A distância está aqui. Fechou? Essa é a distância entre as placas. Então, se você não entendeu aquela, vem para essa. Essa é a distância. O que a gente sabe da capacitância? A capacitância é menor, a distância. E a capacitância é maior quanto maior for a área. Olha só, esse cara aqui é a área. E aqui? Aqui a gente tem a distância. Maior área, maior capacitância. Maior distância, menor capacitância. A constante de proporcionalidade é a permissividade elétrica. Então é epsilon A sobre D. Quem é o epsilon? O epsilon é a permissividade elétrica. A unidade de capacitância é o farad. A gente vai representar pela letra F. E a representação são duas placas paralelas de mesmo tamanho. Tudo bem? Agora, vamos melhorar isso aqui, né? Vamos entender experimentalmente como funciona o capacitor. Bem, analisando experimentalmente um capacitor, o que nós pudemos perceber? Que a carga elétrica acumulada entre as placas de um capacitor, ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. É claro, lembra, sempre existe um limite, tá? O capacitor não vai carregar para sempre, ele vai carregar de acordo com a tensão estabelecida. Bom, essa situação mostra para nós que quando a tensão é 0, não existe carga entre os capacitores. Tá ótimo. À medida que a tensão vai aumentando, a carga vai aumentando na mesma proporção. Isso quer dizer que na matemática a gente tem que é alguma coisa multiplicada por 1. Essa alguma coisa é o que nós chamamos de capacitância do capacitor. Olha a capacitância de um capacitor. É Q sobre U. Q é Coulomb e U é Volt. Coulomb
por volt, nós vamos chamar de Farad, tá? Não Faraday. Faraday é o nome do rapaz. Farad. Mas a gente mal usa esta equação. A gente prefere geralmente essa aqui. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar para o capacitor. Aí você é uma pessoa muito atenta e você percebe que este gráfico aqui você já viu. Você já viu esse gráfico, um gráfico Q e U. Porque Q vezes U, a gente sabe que é trabalho. Então, esse gráfico aqui, olha, a área deste gráfico aqui me dá a energia. A gente não vai falar de trabalho, mas o que acontece no capacitor? A gente tem um armazenamento de energia. Então, a área me dá a energia. A energia acumulada no capacitor, então ela é numericamente igual à área. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Olha só. A figura geométrica formada é sempre um triângulo, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Base vezes altura sobre 2. Então, eu posso dizer que a energia é base U, altura Q, sobre 2. Virgílio, mas eu também posso falar que Q é C vezes U, né? Pode. Então, você pode dizer que a energia pode ser C vezes U ao quadrado sobre 2. Virgílio, mas eu posso falar que U é Q sobre C, não posso? Pode. Então, também você pode dizer que a energia é Q ao quadrado dividido por 2C. Unidade de energia, espero que você nunca se esqueça, a unidade é Joule. Bora fazer alguns exercícios? Vamos lá. Quando uma DDP de 100 volts é aplicada nas armaduras de um capacitor de capacitância ou de capacidade 8,85 vezes 10 a menos 12 farad, a carga do capacitor em coulomb é... Então eu tenho 100 volts e uma capacitância de 8,85 10 a menos 12 farad. Qual a carga do capacitor? A carga é C vezes U. 8,85 10 a menos 12 vezes o U, que é 10 ao quadrado. Então, a gente tem que a carga vale 8,85, 10 a menos 10, só não pode errar a unidade, coulomb. A segunda questão da mesma prova diz assim: se a área de cada armadura desse mesmo capacitor de capacitância 8,85, 10 a menos 12, então, é 200 centímetros quadrados, então a área 200 centímetros quadrados, e o dielétrico entre as armaduras é o ar, e ele dá a permissividade do ar, como eu disse, ele dá 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Bom, e aí ele pergunta, então, qual a distância entre as placas? A equação diz que a capacitância é epsilon A sobre D. A capacitância é 8,85 10 a menos 12. A permissividade, 8,85 10 a menos 12. A distância eu quero e a área, só tomar bastante cuidado, né? 200, só que eu preciso transformar para metro quadrado. Centímetro quadrado para metro quadrado, 10 a menos 4. Cara, esse cara vira 1 e esse cara inteiro vira 1. Ótimo. 1 vezes D é igual a 200 vezes 10 a menos 4. Ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. Por hoje é isso. Teremos mais uma aula de capacitores e uma aula sobre o desfibrilador. Tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau.